Então, mais uma vez, boa noite a todos. Agora nós iniciamos a segunda parte da nossa aula, que é sobre a Sagrada Escritura. Agora nós chegamos no mês de setembro. Então, hoje nós vamos falar da Lectio Divina. Quando a gente fala de Lectio Divina, é a leitura orante da Sagrada Escritura, que é uma prática antiquíssima. Eu falei aqui dos beneditinos, né? Eu falei aqui da Ordem de São Bento. É evidente que isso não é simplesmente dos beneditinos, mas era muito comum na vida monástica, ainda no primeiro milênio da história da igreja, essa prática da Lectio Divina, da leitura orante, né? Então é fundamental que a gente saiba rezar com a Sagrada Escritura, que a gente saiba ler e meditar. O Padre Paulo Ricardo, não sei se vocês já viram, principalmente na homilia dominical, ele insiste muito nisso, né? Na necessidade de meditar a palavra de Deus, de ruminar a palavra de Deus. Isso é algo, eu falei da ordem beneditina, da Lectio Divina, mas isso está presente, por exemplo, nos exercícios espirituais de Santo Inácio, isso está presente nas mais diversas espiritualidades. Então é fundamental que a gente conheça profundamente a Escritura, mas não conheça profundamente como os protestantes acham que conhecem, na verdade não conhecem nada, porque senão eles não seriam protestantes, né? Isso é evidente. Mas o fato é que é aquela coisa de citar capítulos e versículos de cor, isso é bom, isso é até natural para quem tem intimidade com a Escritura, mas não é isso, ter intimidade profunda com ela, não é ficar como um papagaio a citar capítulos e versículos, não é isso, muito pelo contrário. É esmiuçar a palavra, é se aprofundar nela. Então, só para que vocês já tomem nota no início, a leitura orante, a Lectio Divina, ela tem 4 passos, né? 4 momentos específicos. O primeiro é a leitura, né? O próprio nome já indica, a leitura é o primeiro passo. O segundo é a meditação. O terceiro é a oração. E o quarto é a contemplação. É interessante que quem começa a falar na Lectio Divina é Deus, né? Porque quando eu leio, Deus é que fala, é evidente. Se eu me dedico a ler, claro, depende do que eu leio, né? Mas não adianta ler o jornal da grande mídia, que certamente não é Deus que vai estar falando ali. Mas a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é Deus que fala. Então vejam que a oração, a Lectio Divina, começa com o homem que se coloca à escuta de Deus. E aí os 2 passos seguintes, de alguma forma, somos nós que falamos, né? Isso fica mais evidente no terceiro passo, que é a oração, mas também no segundo, a meditação, não deixa de ser o homem que fala. E a contemplação, ao final, de alguma forma, Deus retoma as rédeas. A gente vai falar um pouquinho, né, de cada um desses passos. Eu só gostaria aqui de pegar algumas passagens, né, da Escritura, para que a gente pudesse se aprofundar nessa realidade da Lectio Divina. Então vamos aqui no Catecismo da Igreja Católica, antes da gente ler a própria Escritura, no parágrafo 127, tem aqui uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus que eu acho muito bela, que é só para que a gente perceba a importância da gente ler e meditar a Sagrada Escritura. O parágrafo 127 fala do Evangelho, né? Vamos lá. Parágrafo 127, aqui é a página 45, nessa edição maior. O Evangelho quadriforme ocupa na Igreja um lugar único, como atestam a veneração que lhe tributa a liturgia e o atrativo incomparável que desde sempre tem exercido sobre os santos. Aqui é mais sobre o Evangelho, mas isso se aplica de alguma forma à Escritura como um todo. Vejam 2 frases de santos. A primeira é de Santa Cesária, a jovem. Não existe nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa e mais esplêndida que o texto do Evangelho. Vede e retende o que nosso Senhor e Mestre Cristo ensinou com suas palavras e realizou com seus atos. Mas a palavra de Santa Teresinha, que a partir de agora é ainda mais bela, porque eu quero mostrar agora, né? É acima de tudo o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário para a minha pobre alma.
descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. Isso é muito verdadeiro. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de ler a mesma passagem, a passagem da Escritura que a gente já leu muitas vezes. Mas quando a gente vai rezar com estas passagens, sempre há uma luz nova que Deus dá para nós. Parece que a gente está a ler pela primeira vez, em algum sentido. Então percebam isso. A palavra de Deus, a sua riqueza é inesgotável. Mesmo aquela passagem que nós já lemos inúmeras vezes, fiquem à vontade para rezar e ruminá-las uma vez mais, e vocês perceberão que novas luzes serão dadas por Deus. E aí o Catecismo tem também aqui um trecho em que ele fala da Sagrada Escritura na vida da igreja. Vamos lá. Aqui é de fato algo muito direto, muito claro de como nós devemos nos relacionar. São os parágrafos 131 e 133 do Catecismo, bem próximos desse 127. Vamos lá. É tão grande o poder e a eficácia encerrados na palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a igreja e para seus filhos. Firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte da vida espiritual. É preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto aos fiéis. Essa é uma citação da Dei Verbo. Que o estudo das sagradas páginas seja, portanto, como que a alma da Sagrada Teologia. Da mesma palavra da Sagrada Escritura também se nutre salutarmente e santamente floresce o ministério da palavra, a saber, a pregação pastoral, a catequese e toda a instrução cristã, na qual deve ocupar lugar de destaque a homilia litúrgica. Então vejam aqui que, no caso, nós não somos teólogos, né? Alguém aqui poderá estudar teologia, mas vejam que o catequista ou qualquer tipo de pregador, qualquer pessoa que é chamada a instruir alguém na fé, e isso vale para todos nós, pelo menos dos nossos filhos, nós somos chamados a ser catequistas, a gente precisa ter intimidade com a Sagrada Escritura. Quando eu falo de intimidade, é isso, é conhecer a Escritura, mas em oração. Conhecer profundamente a Escritura em oração. E aí vem a exortação da igreja para todos nós. A igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos a que, pela frequente leitura das divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Aí vem a frase de São Jerônimo que nós celebramos hoje, belíssima frase, com efeito: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Isso é uma palavra de São Jerônimo. Ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Eu faço aqui só uma observação em tempos em que a heresia protestante acaba por assolar muitos ambientes supostamente católicos, né? Nós não somos adeptos daquele princípio equivocado de Lutero da sola Escritura. Ou seja, nós cremos que a revelação divina ela é transmitida também pela sagrada tradição. Esse hábito protestante de me prove que isso é de Deus, cadê na Bíblia? Isso não existe, isso não é uma atitude católica. Nós cremos também na sagrada tradição. Nós cremos que a revelação divina também foi transmitida oralmente na vida da igreja, nas suas instituições, na sua liturgia, e não apenas por escrito, não apenas na Sagrada Escritura. Isso é só uma observação, mas que de modo algum deve nos conduzir a um bloqueio com a Escritura. Seria um absurdo. É a palavra de Deus. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus e eu preciso ter intimidade com ela. Ela não deve ser um item de decoração na minha casa, de forma nenhuma. Eu devo, sendo de forma assim mais clara, eu não posso passar um dia sequer sem ler a Escritura e sem meditá-la, mesmo que brevemente, mesmo que por 10, 15 minutos, 5 minutos que sejam, mas eu preciso a cada dia ler e meditar a Escritura. E para a gente fechar essa primeira parte de leitura aqui do Catecismo, tem uma parte do Catecismo que vai falar propriamente da leitura orante, que é são os parágrafos 2653 e 2654. É lá na última parte do Catecismo, na parte da oração,
que a gente já estudou aqui na Perseverança, que as fontes da oração, uma delas é a palavra de Deus. Vejam que aqui está muito clara a leitura orante que eu vou explicar para vocês. Vamos lá. A igreja exorta todos os fiéis cristãos, olha que interessante, a mesma palavra que a gente leu lá no início do catecismo está aqui também. A igreja exorta todos os fiéis cristãos com veemência e de modo peculiar a que, pela frequente leitura das Divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Lembrem-se, porém, de que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem, pois a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Santo Ambrósio é que diz isso. Falei mal, entre aspas, de Santo Ambrósio com a sua opinião sobre São José, mas vejam que belíssimo que ele diz aqui. A Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Então, a importância de que seja um diálogo. Eu leio e rezo, eu respondo à oração, eu respondo aquilo que eu li. E a gente vai ver isso na prática daqui a pouco com uma passagem que eu vou tomar assim, quase que aleatoriamente. Vamos pegar o evangelho de hoje, né, para que fique mais claro. Vamos tentar fazer uma leitura orante aqui, na prática, com o evangelho de hoje. Aí vem o segundo parágrafo, os padres espirituais. Aqui é que vem a leitura orante, parágrafo 2654. Os padres espirituais, vejam que é uma coisa do primeiro milênio. Os padres espirituais, parafraseando Mateus 7,7, resumem assim as disposições do coração alimentado pela palavra de Deus na oração. Aqui estão os 4 passos da leitura orante. Procurai pela leitura e encontrareis meditando. Batei orando e vos será aberto pela contemplação. Então esses são os 4 passos da leitura orante. Leitura, meditação, oração e contemplação. Então vamos ver na prática, né? Vamos ver na prática em compreender melhor esses 4 passos. É claro que o primeiro é muito simples, a leitura, né? Mas é importante que vocês entendam na prática como isso deve ser feito, né? Claro que isso é muito livre também. Vocês, na oração de vocês perceberão como é que vocês rezam melhor, quais são as particularidades de vocês na oração. O fato é que é importante que possamos, de fato, refletir sobre isso aqui, para que isso facilite o caminho de vocês quando vocês estiverem na casa de vocês, no quarto de vocês e decidirem meditar a Escritura, fazer uma leitura orante, né? Eu faço só menção aqui a algumas passagens do Evangelho, por exemplo, aquelas passagens que mostram Nossa Senhora, né, como uma mulher que medita, né? Isso é a leitura orante, né? Maria guardava todas essas palavras e as meditava no seu coração. Isso é a leitura orante. Então vamos pegar o evangelho de hoje, né? Não sei se vocês se lembram, tomara que eu não esteja errado, o evangelho de hoje é o capítulo 10 do evangelho de São Lucas, é aquela passagem belíssima do envio dos 72 discípulos. Eu não sei se vocês sabem, se os 12 apóstolos, né, são os bispos, né? São Pedro é o Papa, né? Os 12 são os bispos. Essa passagem com os 72, ela é, de alguma forma, já uma prefiguração muito próxima, né, dos presbíteros, dos padres. Então, esse grupo aqui dos 72 já é um sinal dos presbíteros, dos padres, daqueles que recebem, né, o 2º grau do sacramento da ordem. Então, vamos lá a essa passagem. Vamos tentar aqui fazer uma leitura orante. Lucas 10, versículos de 1 a 12, me parece. Lucas 10, versículos de 1 a 12. É o evangelho de hoje, que foi lido hoje na missa, na Santa Missa. Vamos lá. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide
Eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda a casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz, mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas, se entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saindo pelas suas praças, dizei: até o pó que se nos pegou da vossa cidade sacudimos contra vós. Sabei, contudo, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para Sodoma. Vejam que, eu não me lembro exatamente se eram 12 os versículos, mas o fato é que aqui eu li 12, então vamos considerar que sim. A passagem me parece que é essa mesma. O fato é que aqui eu já iniciei a leitura orante com a leitura. É claro que antes de iniciar a leitura é bom fazer uma oração, um ato de presença de Deus, para se colocar na presença de Deus. Isso é só um conselho prático. Então, aquele ato de presença de Deus, por exemplo, de São José Maria Escrivá, é muito bonito, né? Que eu procurei fazer com vocês em algumas aulas da perseverança. Meu Senhor e meu Deus. O ato de presença de Deus é isso. Não precisa ser exatamente assim, mas o de São José Maria Escrivá é assim: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este momento de oração. Aí ele se dirige a Nossa Senhora, minha Mãe Imaculada, tão bonito: São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vejam que é muito bonito, porque ao mesmo tempo ele se coloca na presença de Deus, mas também de Nossa Senhora, de São José e do seu anjo da guarda. E aqui poderia entrar sem problema nenhum um santo da nossa devoção. Meu anjo da guarda, Santo Agostinho, por exemplo, intercedei por mim. E vejam que ali é um ato de presença de Deus. E aqui até meu diretor espiritual diz, né? Essa parte a gente faz de joelhos, mas a leitura orante propriamente dita é habitual se fazer sentado. Mas fiquem à vontade. Mas essa parte inicial, pelo menos, em que eu me coloco na presença de Deus, eu faço esse ato de presença de Deus, ela deve ser, se for possível, claro. Não adianta uma pessoa recém-operada do ligamento cruzado, com parafuso no joelho, ela não precisa ajoelhar. Mas, se for possível, coloquem-se de joelhos. E aí vem a leitura. E o que acontece? O que é próprio da leitura? Eu preciso ler até o momento em que algo vai tocar em mim, vai despertar. E se despertar, eu nem preciso continuar a leitura, saibam disso. Algumas pessoas elas ficam ávidas por meditar a passagem inteira, isso é um erro. Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, tem uma parte que ele fala algo assim, não é exatamente assim, mas ele diz que não é o muito saber que alimenta a alma, mas é o sabor. O que quer dizer isso? Não é que você vai comer a escritura, né? Pegar a página, jogar sal e mastigar, não é isso, mas é o sabor, é o ruminar, é o meditar. Às vezes o muito saber, aqui o que seria o muito saber? É a pessoa que quer meditar os 12 versículos. Não é isso, está errado. Você precisa parar naquele que te chamou a atenção e ficar ali até você tirar desse versículo todos os frutos espirituais que Deus quiser que você tire. E aí já é a meditação. Entendam isso. Quando eu começo a ruminar, eu já passo para a meditação. Eu já saio da leitura e, se nada tocar, continue a ler. O meu diretor diz: se nada tocar, leia de novo. Se nada tocar, leia de novo. É assim mesmo. Alguns dias vocês vão parar numa passagem que de fato vai ser muito árida, vai ser muito até difícil de compreender. O fato é que essa passagem aqui, em geral, eu vou falar de mim, tá? Mas vocês certamente terão algo diferente que tocará. Aqui essa passagem, em geral, que toca para mim
é o primeiro versículo, é o final do primeiro versículo que fala assim, ó, depois disso designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Isso aqui sempre me chama muito a atenção, eu não sei porquê, mas provavelmente uma pregação que eu ouvi ou algo que eu li, mas o fato é que esse envio, né? Nosso Senhor que nos envia para onde ele deve ir. E é claro que aqui tem 2 sentidos, pode ser ele manda na frente como um emissário e ele vai depois, ou não, ele manda, ele nos envia porque ele quer que nós sejamos outros Cristos naquele lugar. Então isso sempre me toca. Então eu, por exemplo, poderia ficar aqui e poderia começar a meditar, nosso Senhor me envia, ele me designa como seu apóstolo. Apóstolo significa isso, enviado, e ele me manda onde ele quer ir. Então eu devo ser um outro Cristo para as pessoas, não no sentido de que eu serei Deus idolatrado por essas pessoas, mas no sentido de que eu vou servi-las, em que eu vou dar a minha vida por elas, eu vou me sacrificar por elas. Isso é uma meditação. Eu vou começar a meditar que eu devo ser outro Cristo na minha família, que eu devo ser outro Cristo para minha esposa. Vejam que isso é meditação. Eu estou aqui a meditar. Eu sou um enviado e eu posso fazer isso escrevendo, tá? Isso aqui é muito particular. Eu, por exemplo, atualmente eu tenho rezado melhor quando eu escrevo. Eu medito e ao mesmo tempo coloco por escrito aquilo que eu medito. Claro que de forma resumida. E isso fixa mais. Então vejam que na meditação somos nós que falamos. Na meditação eu já começo a responder aquilo que eu li. Deus falou ao meu coração, eu começo a ruminar e na meditação é de fato um esforço da nossa inteligência. A meditação começa por um esforço da nossa inteligência que é tocada pela palavra de Deus e a partir daí eu começo a meditar, eu começo a ruminar. Então aqui nesse caso eu peguei um ponto e com a minha inteligência eu comecei a aplicar essa palavra à minha vida. Então a meditação ela tem esse caráter, é aplicar a palavra de Deus à nossa vida concreta. Por isso é que eu peguei aqui lugares para onde ele tinha de ir. E aí eu vou começar a refletir, a meditar de que na minha família eu devo ser outro Cristo, para minha esposa, para os meus filhos, no meu trabalho eu devo ser outro Cristo, com os meus clientes, com os meus empregados, com os meus sócios, ou eventualmente com os meus superiores, eu devo ser um outro Cristo, eu devo servir, eu devo dar a vida, eu devo anunciar o Evangelho como fazem esses homens. E da mesma forma, um outro ponto da passagem poderia ser alvo da mesma meditação. Por exemplo, aqui eu pensei enquanto eu lia essa realidade da messe, né? Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Aqui pode ser uma meditação que vai no caminho da raridade, né? Ou do pequeno número de sacerdotes que existem hoje na igreja, de religiosos, a carência das vocações. Eu começo a meditar sobre isso e meditar como isso afeta negativamente a igreja e, consequentemente, o mundo, a sociedade. E vejam que o passo seguinte à meditação é a oração. Então, no meu caso aqui, vamos retomar o meu caso, a parte que me toca. Como seria uma oração que parte dessa meditação? Eu sou um outro Cristo. Eu sou chamado a ir como um emissário de Cristo para que ele chegue aos corações. Eu medito isso. Qual vai ser a minha oração, né? Senhor, dai-me a graça de fato ser um emissário teu. Dai-me a graça de ser um apóstolo. Dai-me a graça de dar a minha vida, de me sacrificar. Vejam que aqui quem continua a falar sou eu. Mas a diferença da meditação para a oração é essa. A meditação, ela em geral é silenciosa. Ela não é vocal. Eu já falei isso para vocês, mas eu posso relembrar daqui a pouco. A diferença da oração vocal para a meditação. A oração vocal, mesmo que não seja audível, tá, gente? A oração vocal não necessariamente ela é audível.
eu uso a minha voz, mesmo que em pensamento eu faça isso. Senhor, dá-me a graça de ser outro Cristo, dá-me a graça de ir onde o Senhor deseja ir, dá-me a graça de anunciar a boa nova do Evangelho onde o Senhor deseja anunciar. Isso é oração vocal, mesmo que eu faça através de pensamento. E aqui eu já estou no terceiro passo. Vejam que é muito fácil perceber os 4 passos. Eu li, primeiro passo, aí me tocou, aí eu parei. Me tocou, eu parei. É o mais adequado, porque se eu passo adiante, eu posso perder aquilo que me tocou. Então eu paro, eu começo a ruminar. E pode ser que numa mesma oração eu vá meditar e rezar em cima de 2 trechos diferentes, porque eu consegui ruminar e eu consegui esgotar aquilo. E aí eu vou meditar. Eu vou me aprofundar, eu vou ruminar, e aquela meditação ela deve se converter em oração. Ela deve se converter em uma oração concreta. E o 4º passo é o mais difícil de todos, porque o 4º, a contemplação, Deus volta a falar. É o silêncio. A contemplação, de fato, ela é um momento em que a gente silencia. E ela é difícil porque na leitura é muito mais fácil. A leitura Deus fala, só que eu leio. É um ouvir Deus, mas através de uma ação nossa. A contemplação não. A contemplação eu sou chamado a ficar, de fato, contemplativo. Né? Pensem em Marta e Maria. Né? O que Maria fez? Ela simplesmente se colocou aos pés de Nosso Senhor e o ouviu. Então, na contemplação eu sou chamado a fazer isso. Depois de rezar, eu silencio e permito que Deus fale. Porque uma tendência que a gente tem na oração é a gente ficar igual o papagaio, né? A gente faz muito isso. A gente fica igual o papagaio e não para ouvir Deus. Então é natural que nós que somos iniciantes na vida espiritual, é muito natural que a contemplação no início ela seja difícil, ela seja árida, ela seja marcada por distrações. Então é muito comum, mas pensemos nos santos, por exemplo. Os grandes santos passavam às vezes dias em êxtase, né? Santo Inácio de Loyola, certa feita, ficou 8 dias em êxtase. Êxtase é pura contemplação, ele fica ali simplesmente extasiado diante da presença de Deus, né? E é bonito pensar na contemplação de uma forma muito simples. Não pensem nos êxtases dos santos, porque nós ainda não somos santos. Eu digo ainda porque nós todos somos chamados à santidade. Mas o que é contemplação? É o que o paroquiano de São João Maria Vianney dizia, né? Eu olho para ele, ele olha para mim. Isso é a contemplação. A contemplação é simplesmente o olhar dirigido a Deus. Um olhar silencioso que é dirigido a Deus. Só que nesse caso, é uma contemplação que ela é precedida de 3 atos importantíssimos: a leitura, a meditação e a oração. Então, na mesma esteira, né, do que eu falava, então, depois de eu pedir a graça de ser outro Cristo, de eu pedir a graça de ir aonde nosso Senhor Jesus Cristo queira me enviar, eu simplesmente silencio, eu olho para nosso Senhor. E é tão importante aqui que a gente tenha na nossa casa, ou claro, na igreja sempre tem, em geral tem, né? Mas é importantíssimo que a gente tenha na nossa casa, de fato, crucifixos, imagens sagradas. Facilita muito este olhar que é dirigido para Deus. Então, olhar para o crucifixo, né? Nesse caso, eu poderia olhar para Nosso Senhor crucificado e silenciar diante daquele ato de amor, né? Silenciar para me espelhar naquele ato de entrega, de amor. Então, vejam que isso é a contemplação. Então, vamos só aqui no Catecismo da Igreja Católica pegar a definição da oração vocal, para que vocês, com essa definição, vocês entenderão o que é a oração, a parte da oração. Depois a gente vai ver a definição da meditação, porque é justamente o segundo passo. E por fim, a contemplação. O Catecismo ele define essas três formas de oração lá a partir do versículo 2700. A gente já teve aula sobre isso, mas agora dentro desse contexto da Alexio Divina. E, gente, eu recomendo que vocês façam a Alexio Divina, não precisa ser necessariamente com a escritura, tá, gente?
Eu particularmente prefiro fazer com a Escritura, mas não é uma regra absoluta. O Centro Dom Bosco, vou fazer o jabá aqui agora, né? O Centro Dom Bosco lançou recentemente a imitação de Cristo. Então a gente agora vai iniciar aí uma série de lançamentos de obras clássicas. Tem gente que pode gostar de meditar a imitação de Cristo, a Filoteia de São Francisco de Sales, o Caminho de São José Maria Escrivá. Tem uma série de livros de espiritualidade que podem ser objeto de uma leitura orante. O fato é que esses 4 passos precisam estar presentes. Então vamos ver aqui em primeiro lugar a oração vocal. Eu não vou ler tudo não, tá, gente? Eu vou ler só trechos, mas eu vou dizer para vocês os trechos completos para que vocês possam estudar em casa. A oração vocal ela está dos parágrafos 2700 a 2704, tá? Essa é a parte do catecismo, é a página 693 que fala da oração vocal. Então vamos lá. Deus fala ao homem por sua palavra. É por palavras, vejam, mentais ou vocais, que nossa oração cresce. Mas o mais importante é a presença do coração naquele a quem falamos na oração. Que a nossa oração seja ouvida depende não da quantidade das palavras, mas do fervor de nossas almas. Isso é uma palavra de São João Crisóstomo. Vejam, importantíssimo, a oração vocal ela deve ser contemplativa. Eu não posso rezar vocalmente de forma mecânica. O que significa isso? Eu não posso me esquecer do interlocutor. A gente faz muito isso na oração. Imagina que absurdo seria isso se isso acontecesse no plano humano. Eu estou ali a conversar com a minha esposa e de repente eu me esqueço da minha esposa e eu começo a falar simplesmente, como se fosse qualquer pessoa. Nós fazemos muito isso na oração. A gente fala mecanicamente e se esquece do interlocutor. Então, a oração vocal ela tem que ser contemplativa nesse sentido. Eu devo ter uma total atenção naquele a quem, no destinatário das minhas palavras, que é Deus, evidentemente. A oração vocal é um dado indispensável da vida cristã. Aos discípulos, atraídos pela oração silenciosa do Mestre, este ensina uma oração vocal. Isso é muito significativo. O Pai Nosso. Jesus não só rezou as orações litúrgicas da sinagoga. Os evangelhos o mostram elevando a voz para exprimir sua oração pessoal, da bênção exultante do Pai até a angústia do Getsêmani. Vejam, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou uma oração vocal para nós, que é a oração do Senhor, o Pai Nosso, e Ele também rezou vocalmente. E aqui o catecismo vai falar que a oração vocal ela é uma necessidade humana, porque nós somos matéria e alma, corpo e alma. Então nós temos necessidade de rezar também com a nossa voz, também com a mente, que é o corpo. A mente é o corpo. No caso, quando eu falo com Deus, através dos meus pensamentos, isso é o corpo. Então, é oração vocal. É o que está escrito aqui. Essa necessidade de associar os sentidos à oração interior responde a uma exigência de nossa natureza humana. Somos corpo e espírito e sentimos a necessidade de traduzir exteriormente nossos sentimentos. É preciso rezar com todo o nosso ser para dar à nossa súplica todo o poder possível. Essa necessidade corresponde também a uma exigência divina. Deus procura adoradores em espírito e verdade, por conseguinte, a oração que sobe viva das profundezas da alma. Ele também quer a expressão exterior que associa o corpo à oração interior, pois ela lhe traz esta homenagem perfeita de tudo aquilo a que ele tem direito. Isso é muito bonito. Deus ele não quer ser apenas o Senhor das nossas almas, Ele quer ser o Senhor dos nossos corpos. Isso envolve também associar o meu corpo à oração. O meu corpo também deve estar associado. Isso é tão bonito, porque quando a gente pensa na leitura orante, a leitura orante ela começa com a alma na oração. Eu leio, Deus fala. Mas quando eu começo a falar, é a minha alma que fala, porque eu medito em primeiro lugar. Quando eu falo que a inteligência é uma faculdade da alma. Então, quem começa a rezar é a alma.
E vejam que na Lexio Divina é exatamente o que está aqui. A alma começa a rezar quando nós meditamos e eu associo o meu corpo à minha alma quando eu rezo, quando eu faço a oração vocal. Então eu meditei, naquele exemplo que eu dei lá atrás, eu meditei, nosso Senhor quer que eu seja seu apóstolo, que eu seja outro Cristo. Tudo isso é meditação. E aí eu que meditei essa verdade, eu rezo, eu associo o meu corpo ao que a minha alma meditou, através da minha inteligência. Isso é muito bonito. E para fechar aqui a oração vocal, sendo exterior e tão plenamente humana, a oração vocal é por excelência a oração das multidões, mas também a oração mais interior não pode menosprezar a oração vocal. A oração se torna interior na medida em que tomamos consciência daquele com quem falamos. Isso é tornar a oração vocal interior, é tomar consciência daquele com quem falamos. Então, a oração vocal é uma primeira forma da oração contemplativa. E aí a gente vai para o segundo passo, né? Então, entendam, a oração vocal, no caso da leitura orante, ele é o terceiro passo, é a oração. Aqui está a oração vocal, seja feita com a nossa voz, audivelmente, ou com os pensamentos, de forma mental, digamos assim, uma oração vocal que é feita com os nossos pensamentos. Então aqui a gente vê o que é a meditação, que é o segundo passo, que é a meditação é efetivamente esse ruminar, esse degustar a palavra, se aprofundar nela. Vamos entender um pouco essa dinâmica. A meditação é sobretudo uma procura. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, a fim de aderir e responder ao que o Senhor pede. Para tanto é indispensável uma atenção difícil de ser disciplinada. Geralmente utiliza-se um livro, e os cristãos dispõem de muitos. Olha que interessante, as Sagradas Escrituras, especialmente o Evangelho, as imagens sacras. Vejam que as imagens sacras também, eu posso ler as imagens. Os textos litúrgicos do dia ou do tempo, os escritos dos padres espirituais, as obras de espiritualidade, o grande livro da criação e o da história. E aí o final é belíssimo. A página do hoje de Deus. O hoje é também livro que eu leio. Isso é muito bonito, porque a meditação é justamente, no caso da leitura orante da Escritura, na meditação eu justamente leio a Escritura e a aplico ao hoje da minha vida. Eu aplico ao meu cotidiano, ao que eu dizia na aula anterior, às minhas circunstâncias, aos meus deveres de Estado. Vejam que isso é meditar. E eu falei da inteligência, eu esqueci de falar que na meditação está presente também a outra faculdade da alma. As duas faculdades da alma mais importantes são a inteligência e a vontade. Nós sabemos que temos alma, diferentemente dos animais que não têm alma humana como nós temos, né? Eles têm alma num outro sentido, mas não alma humana, porque nós, diferentemente dos animais, nós temos inteligência e vontade. Então vejam que na meditação, a minha inteligência, ela conhece a verdade que está naquela palavra. Qual é a verdade do meu exemplo? A verdade de que Nosso Senhor deseja me enviar. Nosso Senhor deseja me fazer um apóstolo. Isso eu alcanço com a minha inteligência, mas a minha vontade vem, a minha inteligência, ela move a minha vontade a ser um apóstolo, a querer ser um apóstolo. Aí vem a minha vontade de aceitar essa verdade, de querer o apostolado. E aí vem a oração, que eu acabei de falar na oração vocal. Eu peço a graça de ser um apóstolo. Eu peço a Deus para ser concretamente um apóstolo nas circunstâncias da minha vida. Mas vejam que a meditação ela envolve ao mesmo tempo a inteligência e a vontade. Meditando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido, confrontando-o consigo mesmo. Neste particular, outro livro está aberto. Olha que belo isso, o da vida. Passamos dos pensamentos à realidade. Conduzidos pela humildade e pela fé, descobrimos os movimentos que agitam o coração e podemos discerni-los. Trata-se de fazer a verdade para se chegar à luz. Senhor, que queres que eu faça?
Então vejam que a meditação, ela já é diferente da oração vocal. Aqui é a alma, não é o corpo. Na oração vocal, sim, a alma está presente, é evidente, eu sou chamado a estar totalmente atento, piedoso. Mas no caso da meditação, ela é de fato silenciosa. Eu até posso reproduzir o que eu medito. Eu faço isso quando eu escrevo. Quando eu escrevo, eu estou a associar o meu corpo àquilo que eu medito para facilitar a minha atenção. E isso pode ser feito com a voz também. Mas vejam que começa na meditação. Eu medito e reproduzo o que eu medito. E aí, claro que fica uma meditação entremeada com o vocal e não tem problema nenhum. Então não vai dar para eu continuar, porque a hora já são quase 10 horas, mas é só para dizer, leiam então o Catecismo dos parágrafos 2705 a 2708. Aí está, a meditação. E a chamada oração mental que está na sequência é a contemplação, que é a mais difícil de todas. É um pouco a mais difícil de compreender e certamente a mais difícil de concretizar. Ela é de fato uma oração mais própria dos avançados, mas não é que a gente não consiga fazer, mas as nossas contemplações são breves. As contemplações dos iniciantes, elas são breves e entremeadas em geral por distrações, isso é muito comum. Vejam que até uma parte mais longa do catecismo que fala da oração mental, que é do 2709 para vocês estudarem, até o 2719. Deixa eu só pegar aqui o início e depois eu vou ler a citação do paroquiano de São Curadar, de São João Maria Vianney, que é muito bela. Vamos lá. O que é a oração mental? É o parágrafo inicial, 2709. Santa Teresa responde, no caso aqui é Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila. A oração mental, a meu ver, é apenas um relacionamento íntimo de amizade, em que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus por quem nos sabemos amados. A oração mental busca aquele que meu coração ama, é Jesus e nele o Pai. Ele é procurado, porque desejá-lo é sempre o começo do amor, e é procurado na fé pura, esta fé que nos faz nascer dele e viver nele. Na oração podemos ainda meditar, contudo o olhar se fixa no Senhor. Vejam que a meditação não é que ela não será permeada eventualmente por meditação, por oração, mas o foco é olhar para Deus, é dirigir o olhar para Deus, como está aqui nessa citação belíssima, né, do paroquiano de São João Maria Vianney. Deixa eu ver se eu acho aqui. A contemplação é olhar de fé fito em Jesus. Aí vem a citação. Eu olho para ele e ele olha para mim, dizia no tempo de seu santo pároco o camponês de Ars em oração diante do tabernáculo. Essa atenção a ele é renúncia ao eu. Seu olhar purifica o coração. A luz do olhar de Jesus ilumina os olhos de nosso coração e ensina-nos a ver tudo na luz de sua verdade e de sua compaixão por todos os homens. A contemplação considera também os mistérios da vida de Cristo, proporcionando-nos o conhecimento íntimo do Senhor para mais o amar e seguir. Vejam que, de fato, na contemplação, no caso da leitura orante, nós, na realidade, recolhemos os frutos da oração. Então, na contemplação é aquele momento em que eu dirigirei o meu olhar para Cristo e, de fato, ali haverá o crescimento espiritual. No caso do meu exemplo, né, que eu refleti sobre eu ser um enviado, eu ser um apóstolo, é o momento em que, de fato, eu vou olhar para a cruz e me entregar por amor, eu vou me entregar para Cristo. E aí sim eu crescerei espiritualmente. Isso é a contemplação. Isso é acessível a qualquer pessoa. Não é necessário ser um letrado. E só uma observação que na meditação também é possível usar a imaginação, tá, gente? Pega essa passagem que eu acabei de ler. Eu imagino aquela passagem, de fato, eu imagino aquela circunstância de Nosso Senhor que envia 72 homens em missão. E eu me imagino presente ali. Eu sou um daqueles 72. Isso para alguns é mais fácil, para alguns é mais difícil, mas fazer isso na prática é extremamente interessante. E eu posso me imaginar, pense nas mais diversas, eu falei da visitação de Nossa Senhora, eu posso me imaginar ali naquela cena.
Seria um pouco pretensioso me colocar como um personagem principal, né? Mas se vocês tiverem essa coragem, é melhor você ser um empregado ali de Santa Isabel, um empregado, ou o burrinho, né? O burrinho é um pouco exagero, mas o empregado de Santa Isabel ali que vai testemunhar aquele encontro das duas. Isso é muito interessante. Para aqueles que têm uma concentração maior, e quem treina a imaginação, é muito valioso fazer isso. Então, o céu é o limite, literalmente. O céu é o limite na leitura orante. Eu espero, nesse tempo breve aí de 45 minutos, eu espero ter conseguido passar para vocês as linhas mestras, as linhas gerais da leitura orante, mas eu estou à disposição para que vocês me procurem para explicar um pouco melhor, e a gente pode aprofundar isso também nas próximas aulas. Eu acho que é um tema muito rico, né? O fato é que eu recomendo que vocês, de fato, a cada dia, de preferência de manhã, de preferência quando vocês acordarem, mas pode ser outro horário do dia, não tem problema nenhum, não deixem de fazer essa oração íntima com Deus. Essa oração é a mais decisiva no nosso caminho de santidade. É aqui que a gente cresce espiritualmente. O Padre Paulo Ricardo insiste muito nisso, ele está absolutamente certo. É nessa oração que a gente cresce espiritualmente, que a gente de fato dá saltos, né, na nossa caminhada espiritual. Então, boa noite a todos. Vamos só rezar uma Ave Maria para a gente entregar os frutos espirituais dessas duas aulas para Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, de vós a nossa salvação. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai. Santa Mônica, Santa Madalena de Nagasaki, São Pio X, Santa Teresinha do Menino Jesus, Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.